E se Deus nos abençoar com uma vida realmente longa, uma vida plena, uma vida boa, né, repleta de saúde, de bons relacionamentos, com a vida financeira em dia, tá joia, vai ser sensacional. Mas será que você está preparado financeiramente para viver além dos 70, 75? A expectativa de vida hoje ela aumentou muito, graças a Deus. Antigamente, na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, ela era mais baixa, mas hoje se vive muito. E como que a gente se prepara financeiramente para isso? Curiosamente, vou compartilhar com vocês que, atendendo durante umas boas décadas, né, grandes famílias, eu percebi que a grande maioria delas não toca muito nesse assunto do dinheiro. Bom, parece um tabu, né, não falar sobre dinheiro, mas vamos pensar um pouquinho. Às vezes a gente não fala, talvez por também não ter tanto conhecimento e tanta liberdade de falar sobre. Às vezes os nossos pais também não falavam muito a respeito com a gente, né, por conta dos pais, dos nossos pais também não terem passado esse conhecimento. E às vezes a gente aprendeu que a vida é só trabalhar, produzir, o que a gente chama de gerar recursos, né? Às vezes a gente vai para um colégio, para uma faculdade, né? E vamos colocar 90% do tempo a gente está aprendendo uma profissão para gerar recursos. Mas a pergunta que fica é, e o gerir recursos? Que às vezes é até mais importante do que apenas gerar. E dando um exemplo prático, né? Eu posso ser um grande gerador de recursos, um grande fazedor de receitas, vamos falar bem assim, mas por não saber gerir bem o meu dinheiro, eu acabo gastando tudo e me endividando, né? Então, se eu não sei gerir, qual é a graça de ganhar cada vez mais, mais e mais, né? Mas o gerir também é importante, né? E não depende da quantidade que você ganha, mas do que você faz com o que você ganha. Então, como a gente às vezes não aprende dentro de casa, e primeiramente são os nossos pais, né, que nos ensinam grandes coisas, um outro local que a gente poderia aprender, talvez são no colégio, nas instituições que a gente estuda. Muitas não têm esse tipo de matéria, esse tipo de informação, talvez nem saibam passar, tá? Generalizando, né? Muitas conseguem passar de forma muito satisfatória. E aí a gente vai para um terceiro ponto que a gente poderia aprender também um pouquinho mais sobre como gerir, né? E falar sobre dinheiro e pensar dinheiro, que seria através dos nossos amigos, das conversas, das pessoas que frequentam. E eu percebo também que muitas têm dificuldade de falar, principalmente numa conversa em grupo. Se você está com 3, 4 amigos, dificilmente rola aquele assunto de dinheiro, né? Como que você faz em casa, como é que você divide as contas, como é que vocês gerenciam as contas de casa, como é que são os gastos, como é que vocês definem viagens, prioridades, os sonhos de vocês. Então vamos lá, se eu não tenho essa informação vinda, talvez, dos meus pais, dos meus avós, se eu não tenho essa informação aonde eu estudo, se eu não tenho essa informação através do meio que eu vivo, porque as pessoas sentem talvez até um pouco de vergonha em falar de dinheiro como se fosse um tabu. A pergunta que fica, aonde que eu vou aprender sobre gerir dinheiro, né? Às vezes eu tenho que buscar uma informação, uma informação aqui na internet, outra ali, e até conseguir linkar isso tudo. E eu penso que a gente aprende muito mais vendo os exemplos, né, do que simplesmente através de um curso, né, de uma palestra, né? É muito bom a gente ter essas pessoas que são referências, né, que podem passar isso através do exemplo, não só teórico, mas a parte prática também. Eu imagino que muitos têm dificuldade, e eu vivencio isso na prática, atendendo muitas famílias que não conversam a respeito do tema. Então a pergunta que fica, hoje essas famílias têm um padrão de vida muito bom, mas será que você vai conseguir manter o seu padrão de vida o mesmo, da forma que está, daqui a 30 anos, daqui a 40, se você viver 80, 90 anos, né? Se tiver essa dádiva de Deus, esse presente de Deus de viver muito e viver bem?
O que você precisa fazer agora, né? O que você precisa ter a consciência agora para que você lá na frente não passe um aperto. Então, digamos que você tem um padrão de vida X. Às vezes eu sento para conversar com uma pessoa e pergunto, olha, um autônomo, hoje você tem um padrão de vida, um exemplo de 15 mil, 20 mil, 30 mil reais familiar. Tá ótimo. Mas hoje você tem 40, 45, 50 anos. O que você está fazendo para manter esse mesmo padrão quando você tiver talvez 70, 75, 80? Você espera estar trabalhando com o mesmo vigor que você tem hoje? Ou você está acumulando algum recurso financeiro que vai poder te proporcionar, né, uma aposentadoria ou a opção de se aposentar, né? Hoje, quando a gente pensa em aposentadoria, parece que a gente simplesmente vai abandonar o trabalho, ficar em casa, na frente de uma TV, e problema algum nisso, para quem sonha com isso, mas a intenção da aposentadoria nem é se aposentar para fazer isso, mas ter a opção de, né? Talvez você atualmente não está muito satisfeito com o que trabalha, mas os seus ganhos estão muito elevados e você precisa de um ganho elevado a esse ponto para você manter seu padrão de vida, e talvez você sonhe num futuro, né, trabalhar com um hobby, algo que você goste, abrir um negócio próprio, experimentar algo diferente, enfim. Então, se você forma uma bela reserva financeira que te proporcione isso, você lá na frente teria essa opção de se aposentar ou diminuir uma carga horária, ou se você é um autônomo e atende determinada base, né, de clientes, você pode optar por atender menos, diminuir, ficar somente com aqueles clientes que você quer atender e de repente passar os demais para algum outro colega, para você ter mais tempo livre para a saúde, para a família e para curtir o que você quer que goste. Então, aqui, né, a reflexão de hoje é nesse sentido. O que você está fazendo hoje de acordo com o seu padrão de vida, o que você está construindo hoje para que lá na frente, se você viver muito mais do que o planejado ou imaginado, você também mantenha esse padrão de vida. Às vezes eu sento com pessoas que pensam, opa, não, mas eu vou aposentar pelo INSS. Tá, tudo bem, né, que é a Previdência Pública. Mas você tem noção de quanto o INSS vai te pagar e se esse pagamento será suficiente para manter o padrão de vida que você tem hoje? Ou às vezes eu me deparo com pessoas que, olha, eu pago uma previdência privada. Perfeito, ótimo, eu também pago a minha. Mas de repente essa pessoa simplesmente fala, eu pago X de previdência. E eu pergunto, mas o que esse X vai te ajudar lá na frente quando você quiser se aposentar? Você tem uma noção do que esse X vai ser de patrimônio lá na frente e o que esse patrimônio transformado em renda vai te gerar de recursos mensalmente? E a pessoa às vezes fica em silêncio, a grande maioria. Não, eu não sei, eu simplesmente só pago a previdência. Então, esses questionamentos são importantes no dia a dia. Eu sei da dificuldade, né, que muitas vezes a gente tem de falar sobre dinheiro, mas a verdade é, a gente tende a viver mais, atualmente a gente cuida muito mais da nossa saúde, a expectativa de vida melhorou e uma coisa é certa, a gente vai precisar dessa ferramenta financeira que dessa ferramenta poderosa, né, que é o dinheiro, cuidando das nossas finanças para que a gente possa viver também uma vida boa no futuro. E o Rumo ao 100, que é esse projeto de vida, é exatamente sobre isso. Manter o equilíbrio em todas as áreas importantes da vida, né? Ter uma bela saúde financeira, uma bela saúde mental, emocional, falar das emoções, ter relacionamentos leves, saudáveis, em paz, amorosos, né? Cuidar do nosso propósito, da nossa missão de vida, né? Que é através do nosso trabalho, né, de servir, né, a humanidade, ao reino de Deus. Então, se esse conteúdo, né, te despertou algo, tá, e você também conhece pessoas que estão precisando desse despertar, curte aqui,
compartilha com essa pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e muito obrigado por mais esse tempo, pelo seu tempo. Até breve. Fica com Deus.